Queridos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui essa manhã. Deixa eu colocar o meu cronômetro para não falar demais. Eu conheço o Ricardo e a Adriana já há bastante tempo. Meu pai, na verdade, é muito amigo deles já há mais tempo ainda. E a gente tinha um contato, se viu algumas vezes no Rio, em Juiz de Fora. E eu estou de passagem no Texas, porque, na verdade, a base de Mercy Ships que eu vou apresentar para vocês, ou seja, o escritório principal que trabalha toda a organização é perto de Tyler, aqui umas 2 horas daqui. Então, eu estou aqui passando algumas semanas, vou embora já domingo que vem, para fazer parte de um treinamento que eles estão fazendo na base. E aí surgiu a oportunidade, então, entrei em contato com o Ricardo e a Adriana para vê-los, e a segunda oportunidade de poder estar com os irmãos aqui hoje de manhã. Então, eu gostaria de, se possível, já colocar... Eu trouxe um PowerPoint e vou falar um pouquinho do que é o navio, o trabalho dos navios, e apresentar para os irmãos já... Essa é a minha família. Já tem uns 2 ou 3 anos essa foto. A gente tirou... num parque lá no Brasil, na verdade, umas semanas antes de voltar para o navio. Então, por que eu digo voltar? Porque eu e a minha esposa, Tatiana, estamos em missões já desde 99. A gente se conheceu na Jocum, Jovens com uma Missão, fazendo um curso missionário. Nos casamos um pouco depois, e aí Deus nos deu essas 3 bênçãos, que é o Estevão, o maiorzinho, o Benjamin e a Abigail. Nós servimos com Mercy Ships entre 2003 e 2009, depois da Jocum, do período da Jocum. Voltamos para o Brasil em 2009, Deus nos direcionou para fazer isso. Trabalhamos em Juiz de Fora com a igreja lá, depois nos mudamos para Brasília, minha esposa é de Brasília, e trabalhamos lá também, fizemos muita coisa boa com a igreja lá, muita coisa durante a Copa. Deus nos deu a oportunidade de fazer alguns eventos e foi muito bênção. Final de 2015, Deus começou a plantar novamente no nosso coração o desejo de voltar para trabalhar com esses navios médicos. Então, eu vou explicar um pouquinho do que a gente faz, e a gente está com eles desde 2016. Então, num total já são... Aí, outra fotinha. No total já são quase, acho que 9 anos trabalhando com Mercy Ships. Então, vou passar o vídeo, aí depois eu comento em cima dele. São 3 minutinhos e aí dá para... Está em inglês, eu espero que os irmãos possam entender. Dá uma checadinha no som, que tem som. Bom, eu posso dar uma narradinha, não tem problema. Esse é o nosso cirurgião-chefe, e aí ele está mostrando alguns casos de coisas que a gente vê na África. Então, tem muito lábio leporino, esses tumores que a gente vê como um cisto bem pequenininho, que você vai e tira no médico, mas eles não têm essa capacidade, e aí ficam anos com isso crescendo. A maioria dessas tomadas são a bordo do navio. Toda essa parte hospitalar é tudo a bordo do navio. E todo o serviço médico que é prestado é grátis, né? Lógico, não tem nenhum ônus para o pessoal local. Todas as pessoas a bordo são voluntárias, inclusive os médicos, o pessoal da cozinha, o pessoal técnico.
Isso aí é antes e depois, ó, da menininha, desse rapaz também, depois da cirurgia. Essa menininha que tinha problema com queimadura, que não tinha sarado direito, ela tinha o bracinho atrofiado, o pescoço também. Problema nas pernas, ortopédico, aí ela é depois, já depois das cirurgias. Então, tem gente que trabalha com reabilitação, fisioterapia, toda a parte médica, laboratório, pessoal que trabalha com... Esse é um rapaz que fez cirurgia, a menininha também. E esse é o navio. Isso também é a bordo, tomografia, raio-x. Esse é o fundador de Mercy Ships. Essas são algumas aulas que a gente faz com o pessoal local, treinamento, que eles chamam de capacity building. Não só para você ir realizar o trabalho, mas deixar pessoas capacitadas depois que o navio sai. Isso, bem facinho. Se você quiser saber um pouco mais, ver vídeos no YouTube, tem muita coisa oficial de Mercy Ships no YouTube, lógico, né? Hoje tem tudo. mercyships.org é o site da organização. E então, como eu acho que o próximo slide tem um pouquinho do histórico, isso. Mercy Ships nasceu em 78. E a ideia, a missão era usar navios como uma plataforma móvel, que você pudesse ir no local, trabalhar, ajudar e poder ir para um outro local. Então, foi assim que nasceu o sonho. E o sonho, o modelo principal seguido a bordo, é o que eles falam de 2000-year model of Jesus, né? O modelo de Jesus de 2000 anos, que é trazer cura e esperança para as pessoas. O evangelho é pregado principalmente através da assistência médica, que é gratuita, como eu disse, que é a principal área. Então, a gente tem um serviço de capelania, por exemplo, a bordo, que acompanha todos os pacientes, as famílias dos pacientes, e a gente tem algumas coisas que trazem essa interação com os pacientes, com as pessoas que o navio acompanha. A gente faz muito trabalho dentário fora do navio. Se eu não me engano, no último ano, foram mais de 10 mil como é que fala? Serviços dentários. Bom, vocês entendem. Então, existe uma interação muito grande e o evangelho é apresentado dessa forma. Nós, durante esses anos todos, a gente vê que quando a porta é aberta de uma maneira muito mais fácil quando você vem trazer algo gratuito. Muitas vezes as pessoas são transformadas, como vocês viram alguns casos. Por exemplo, locomoção. A menina pequenininha passaria daquele jeito muito restrita a vida toda, né, e de repente ela tem uma vida normal para ser vivida. Então, são muitos casos assim que a transformação é completa. E isso mexe com as pessoas, quando elas perguntam para você, mas quanto que você ganha? Aí você fala assim, eu não ganho nada, eu, na verdade, pago para estar aqui. Aí não entra na cabeça. E o fato de ser tudo grátis escancara a porta para a gente dizer, a única motivação por trás de fazermos isso por você é porque Jesus nos amou um dia e Ele tem um plano na sua vida também. Então, graças a Deus pela oportunidade de fazermos o que fazemos e pelas pessoas que são transformadas também. Pode passar? Então, essa é uma foto na primeira vez que a gente esteve a bordo ainda em 2008. Eu sou formado em ciências náuticas, não sou da parte técnica de navios, e trabalho como oficial de náutica, navegação, situações de emergência, operação, etc. Todas as coisas boas de navio, Deus me deu a chance de fazer. Tudo que é técnico e que não tem a ver com máquinas, com motores, gerador, eletricidade, essas coisas, é da minha área. A Tati, minha esposa, trabalha na escola, ela é professora do nursery. A gente tem muitos pequenininhos
dos voluntários a bordo. Então, eu acho que a próxima foto é do pessoal da escola. Vê aí. Não é. Então, mais para frente tem. Mas são, acho que, umas 40 crianças. Então, graças a Deus, a escola ela é certificada direitinho. Então, quando as crianças saem, as famílias voltam ou para os Estados Unidos, ou para o Brasil, ou para onde seja, de onde elas são, as crianças têm o currículo normal, é só levar, a escola tem toda a qualificação necessária para operar como escola. Então, por exemplo, algo que a gente precisa de professor, né, uma coisa que ninguém nunca, talvez, encaixaria, né, navio médico na África, mas é uma das necessidades do navio, é ter professores a bordo para poder ensinar as crianças. Então, esse é o navio, como vocês viram, ele se chama Africa Mercy, e nosso itinerário são 10 meses em um país. Então, esse contato com o país é feito com muita antecedência, existe todo um protocolo que é assinado junto ao governo para que haja uma parceria. A ideia é que a gente não vá, faça, entregue um monte de coisa e vá embora, mas que o governo seja parceiro, que eles caminhem junto, para que eles se sintam donos de muita coisa que foi feita e que, para que isso ajude, quando o navio vai embora, que eles deem continuidade aos projetos e outras coisas que foram iniciadas. Essa é uma foto em 2016, 2017, quando a gente ficou, porque o navio chega mais ou menos em agosto, setembro, e fica até maio, junho do ano seguinte. Nos 2 meses para completar o ano, o navio precisa passar por manutenção, e a parte técnica precisa de muita coisa para você estar regulamentado de acordo com as leis internacionais. Então, a gente viaja para as Ilhas Canárias, que fica ali na costa da África, mas pertence à Espanha, e lá tem toda a estrutura que a gente precisa para fazer essa parte de obras, né, no navio. Então, esses 2 meses a gente passa em manutenção, e aí no final de julho, começo de agosto, a gente volta para um país na África. E hoje, se eu não me engano, é o próximo slide, a gente está em... Não, isso aí é um pouquinho da navegação. Para quem gosta de emoção, de vez em quando é bom. Eu gosto, né? É da minha área. Então, agora, presentemente, o navio está em Guiné-Conakry. E eles ficam lá até final de maio, se eu não me engano, comecinho de junho, quando eles viajam para as Ilhas Canárias. No ano que vem, a gente vem trabalhar na Libéria, que é o segundo país abaixo do paizinho amarelo. Senegal. Libéria é no ano seguinte, 2020, 2021. Senegal, que é acima, norte de Guiné. Dakar, Senegal, aí você faz a associação. Então, isso é um pouquinho... Deixa eu ver o que tem no próximo slide, porque são vários, eu não lembro. Certo, isso aqui é um abrangente do que aconteceu, 1 minuto só, em Camarões, que é o último país que a gente esteve. Aí são alguns números. Então, os pacientes que a gente fez screening, todas as cirurgias que foram feitas, divididas por números, total de mais de 2.700 cirurgias em 10 meses. Isso aí é a bordo do navio. Pacientes, que eu estava dizendo da parte dentária, quase 11.000 procedimentos. Capacitação, 1.500 pessoas que participaram dos cursos ministrados. E pessoas que foram acompanhadas em mentoring, né, durante muito tempo. Isso aí é um pouquinho antes e depois. Esse é um vídeo que eu tirei do site de Mercy Ships na Austrália.
A gente trabalha todo mundo junto, então não tem problema. Tem mais alguns... Depois eu vou passar um pouquinho de algumas coisas a bordo, como funciona. Bom, já que está aí, vamos correr. Então, são mais ou menos, ali para cima, está dizendo, são 6 salas de cirurgia, 5, desculpa. 80 leitos, a gente tem ICU, né, que é unidade de terapia intensiva, temos laboratório, raio-x, tomografia e etc. E isso aí também alguns casos antes e depois. Como eu disse, esses tumores, às vezes é um cisto ou alguma coisa, é um tumor benigno. E ele cresce aparece, né, ou na perna, ou nas costas, enfim, no rosto. E aqui, ou mesmo no Brasil, você vai ver no médico que faz uma anestesia local, uma agulhadazinha, tira, dá 2 pontos e acabou. Mas como eles não têm acesso a nada disso, aí esses tumores que crescem ficam anos, né? Tem uma foto, acho que é a seguinte. Desculpe pelo choque. Isso foi em Madagascar, há 3, 4 anos atrás. O tumor pesava 7,5 kg, 15 pounds, 15 ou 16 pounds. E acho que já tinha 30 anos, se eu não me engano, que iniciou e que ele foi crescendo. E a parte mais difícil, talvez, claro que a parte física é terrível, mas tão grave quanto a parte física é que muitas tribos, existe uma mentalidade muito forte nessa região da África, que quando a pessoa está sofrendo disso é porque ela está amaldiçoada, porque ela está endemoniada, porque a gente sabe que existem muitas coisas que têm causas espirituais, mas nem tudo é. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas não têm mais como trabalhar, às vezes a família abandona. Se é mulher, normalmente o marido vai embora. Então, elas ficam, se a criança não pode mais ir para a escola, então elas ficam não só doentes, mas completamente excluídas da sociedade, do meio delas. Então, é uma dupla cura, né? Porque é a cura física e há também a reinserção dessas pessoas na sociedade novamente. Uma coisa legal que, só voltando lá, vocês já devem ter lido, ele precisou de transfusão de sangue, muito sangue, né, doado. E aí uma coisa que o navio faz é que ele não tem banco de sangue. O nosso banco são os tripulantes. Então, quem quer doar sangue, no começo dos 10 meses, vem e coloca o nome. Fala, Rodrigo, meu tipo A, enfim. Aí eles tiram a amostra, vê que está tudo direitinho e deixa seu nome lá. Quando precisa de alguma coisa, principalmente quando é emergência, eles soltam um anúncio no sistema do navio, ou eu te mando um e-mail, se não é tão emergente assim, fala, você pode vir doar sangue. Aí você chega lá embaixo, tem uma fila de gente assim, esperando. Aí ele precisou de 17 pessoas para ajudar aí na recuperação dele. Uma das coisas que a gente faz também é alguns projetos de agricultura. Esses são menores em menor escala, mas é algo muito interessante também. Tem um departamento que cuida disso. Pode passar? E vamos ver, vida a bordo. Bom, vou falar um pouquinho aqui, depois a gente passa aqui, tem umas fotos e a gente finaliza para vocês conhecerem um pouquinho como é um refeitório, como é uma cabine, enfim. As cabines são bem pequenininhas, tá? Como você pode imaginar. Alguém aqui já fez cruzeiro? Pois não tem nada a ver, tá, gente? Nada. É trabalho, mas é uma delícia. Bom, é navio, né? É muito parecido nesse sentido, com certeza. Eu gosto muito eu tenho 2 personagens favoritos meus na Bíblia. Um é Paulo, acho que muita gente, talvez também, acho que por toda a revelação que ele teve, pela intrepidez, ousadia que ele tinha, e como ele falava do Evangelho, eu acho fantástico.
e o outro é José. Eu acho, para mim, esse é um que eu quero conversar com ele o dia que Deus me der a oportunidade de a gente chegar lá, tiver todo mundo junto. Mas, Senhor, o Senhor me apresenta que eu quero entender um pouquinho o que ele passou. A gente sabe da história de José, que ele era muito novo e era preferido pelo pai, e isso criou muita briga, rixa entre ele e os irmãos. E o relato bíblico nos mostra que talvez ele era um pouco ingênuo, talvez por ser muito novo, teve o sonho e resolveu dizer, eu sonhei que vocês todos estavam ajoelhados diante de mim, no meio da briga toda. Imagina, eu acho que um pouquinho muito sem tato, né? Como diria no Brasil, sem noção. E Deus usou isso para que ele fosse quem ele fosse. Ele se tornou, na verdade, o salvador daquela geração, né? Da família do pai e de Israel, que se tornaria, muitos anos depois, saindo do Egito. E eu acho muito interessante a vida de José, porque eu já tentei muitas vezes me colocar no lugar dele. Eu, com 17, 18 anos, de repente, meus irmãos, todos, sem exceção, querem me matar, e alguém, por misericórdia, matar não, é demais, vamos vender ele, que era praticamente a mesma coisa, né? Porque ele, depois de vendido, ele estava num país completamente diferente, língua completamente diferente, obrigado a trabalhar da maneira que fosse, ele não tinha opção, a vida não era mais dele. Ele não sabia se ele jamais ia ver o pai de novo, a família, ele estava completamente sem nada, né? A vida como ele a conhecia já era. E eu fico imaginando que talvez o meu coração ficaria absolutamente amargurado, assim, de raiva do que aconteceu com os irmãos, guardando toda aquela... E a gente vê que ele foi totalmente fiel, ele foi o oposto do que ele deveria ser, naturalmente. Se colocou diante de Deus, resolveu que ele ia obedecer tudo que fosse colocado diante dele, e no capítulo 39 a gente vê que depois de ele estar no capítulo 37, é mais ou menos a história dele, os sonhos. No capítulo 39, a gente vê que ele foi vendido para Potifar, que era o oficial do capitão da guarda do Egito. E no versículo 2 e 3, 2, 3 e 4, diz o seguinte: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Você imagina que você é um escravo, de repente, ele provavelmente ainda era muito novo, 20 e pouquinhos anos, e ele de repente se torna o dono, o gerente geral da casa. A Bíblia fala um pouquinho mais à frente que Potifar não sabia, ele só sabia da comida que era posta à mesa, ele não sabia mais nada. E a gente imagina que na posição de Potifar, ele certamente era um homem rico, né, um homem de muito prestígio, e de repente o escravo, que talvez o egípcio dele ainda era meio arranhado, assim, né, cheio de sotaque, talvez, era o dono de toda a administração. E a gente sabe um pouquinho mais à frente, ele é acusado injustamente, e aí é jogado na cadeia. Aí eu falo assim, se eu já não estava meio amargurado aí foi o último, né? Não tem como. Mas ele resolve que, seja na cadeia, seja onde seja, eu vou ser fiel ao que Deus me deu para fazer. O que Deus me deu para fazer? Bom, por enquanto, ele mandou eu ser preso, então eu vou ser o melhor preso que existe, né? E aí a Bíblia diz que vamos ver aqui, versículos 21.
Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Assim, então agora ele virou chefe da cadeia, né? Gente, eu acho assim, o coração, eu gostaria, sempre oro para que Deus me dê o coração de José, porque ele tinha absolutamente tudo contra ele, e ele continua servindo fielmente. Agora ele está na cadeia. Se ele como escravo não tinha perspectiva nenhuma, agora como preso, menos ainda, né? Alguém chegava lá e falava, quem era esse aí? Ah, é um escravo que trouxeram de algum lugar que terminou na cadeia. Como que ele vai sair dessa situação? Se ele tinha, a gente sabe que foi por volta de 30 anos de idade, que ele foi alçado a administrador-chefe, né, do Egito. Aqui ele ainda demorou 2 anos depois dos sonhos, que ele interpretou os sonhos. Então ele tinha 25, talvez alguma coisa nesse sentido. Quantos anos ele tinha pela frente ainda? E qual a perspectiva? Quantos anos mais vou ficar na cadeia até morrer? Mais 20, mais 30, mais 40? Mais eu vou ser fiel, né? E aí a gente sabe que ele interpreta os sonhos do padeiro, do copeiro, e que o copeiro esquece dele, né? A Bíblia deixa isso bem registrado, que o copeiro esqueceu dele, que ele falou assim, olha, o seu sonho diz que você vai voltar, vai servir o faraó, agora lembra de mim, eu estou aqui na cadeia injustamente, você sabe, lembra de mim, fala para alguém rever o meu caso, apelar para a Suprema Corte, fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu dele. Quando o faraó, então, tem um sonho, alguns anos depois, 2 anos depois, na verdade, o copeiro fala, José, né? Deus deu uma cutucada nele, ele lembrou. E aí a gente sabe, então, que José vem, interpreta o sonho, e o faraó fala assim, não existe homem melhor para fazer o que você diz que a gente deve fazer, para o Egito não sofrer por causa da fome que vai vir. Então, vai ser você o chefão. E, de repente, José vira, então, o segundo homem mais poderoso do Egito. E aí, ontem a gente estava conversando um pouquinho, né, eu, Ricardo e Adriano, sobre poder, sobre como isso mexe com pessoas, com o ser humano. E aí você pensa, chegou a hora de José dar o troco, né, de alguma forma. Onde que está o coração dele? E o coração dele estava em servir ao Senhor da melhor maneira possível. Não é porque eu estou aqui que eu vou ir atrás do Potifar, que eu vou ir atrás da mulher dele que me acusou, que eu vou ir atrás do copeiro que esqueceu de mim. Ele começa a fazer o melhor dele. E Deus dá a oportunidade dele, mais à frente com os irmãos, que eu quero ler, mas eu queria só lembrar, às vezes a gente passa um pouquinho desapercebido, porque a Bíblia não fala muito sobre como José pensava ou sentia, mas vocês lembram que ele teve 2 filhos, né? Logo depois que ele se tornou imperador, não lembro qual é o título certo que deram para ele. Isso, né? Ele se casou e ele teve 2 filhos. E o primeiro filho, ele deu o nome de Manassés, diz o versículo 51 do capítulo 41, 51. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E ao segundo filho, ele chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, você vê que isso fazia parte da vida dele, era algo que ele carregava, e a gente, é fácil imaginar por que ele... Mas isso não impediu dele ser fiel até a última gota, tudo que ele precisava, em todas as situações, ele foi absolutamente fiel ao Senhor. E aí eu quero pular com os irmãos para o capítulo 45, a história dele é muito grande, se você não conhece ela muito bem, é uma ótima leitura, do capítulo 37 até o finalzinho de Gênesis, capítulo 50,
tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração se você gastar um tempinho para conhecer um pouco mais José. Mas a história então diz que os irmãos, isso já 20 e poucos anos depois, quando a terra toda está passando fome, os irmãos vêm comprar comida, e quem era que vendia comida e administrava tudo era José. E de repente os irmãos todos se prostram diante dele, igual o sonho que ele teve. Isso é outra coisa que a gente tem que marcar, hein? Ele teve 2 sonhos, e quando ele estava preso, quando ele estava escravo, ele talvez pensasse: Deus me deu 2 sonhos e cadê? Como assim? Eu nem sei se eu jamais vou ver eles de novo. Como que isso vai se realizar? Então, se Deus te deu sonhos vindos dele, um dia eles se realizam, viu? Não perca a esperança, com certeza. Versículo 5 do 45 diz: José falando aos seus irmãos. Quando ele se revela aos irmãos: sou eu. E os irmãos, imagina o choque, 20 e tantos anos depois, não só ele está vivo, como ele é o imperador. José diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido. Não se sintam mal pelo que vocês fizeram, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O versículo 7 e 8 diz: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Lá na frente, 20 e tantos anos depois, a gente não sabe em que momento ele entendeu isso, recebeu de Deus essa revelação, mas ele lidava com tudo aquilo que aconteceu na vida dele de uma forma absolutamente não humana, vamos colocar assim. Ele via de uma forma espiritual, ele enxergava com os olhos de Deus. Lembra de Elias? Quando o servo veio: nós vamos morrer, o pessoal cercou a cidade, o Senhor abre os olhos dele, né? E aí ele vê todo o exército nos morros, o exército do Senhor que veio para batalhar por eles. Então José tinha sofrido na mão de tanta gente, e ele chega lá no final e fala assim: olha, vocês têm a culpa de vocês, e isso aí é vocês e Deus. Mas, quando vocês estiverem se relacionando comigo, não traz essa preocupação, essa culpa, porque eu sei que foi Deus que me trouxe para cá. E ele usou vocês, usou o que aconteceu, usou. Vocês tenham o seu caminho, endireita o seu coração, faça aquilo que Deus espera de vocês, mas não se culpem, porque o propósito de Deus foi cumprido através de mim, e ele me mandou à frente. Lá atrás ele pensou: ó, Deus escreveu, né? Vai acontecer isso, vou precisar de mandar alguém para ser assim, 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 para ter o coração reto, e chegar onde chegou e poder livrar não só eles como família, mas também todo o povo do Egito, e a gente sabe isso através da fome e tudo que aconteceu. Então eu oro muito para que Deus me dê um coração de José, assim, perdoador, absolutamente fiel, independente das circunstâncias, e que isso emane para as pessoas que estão à minha volta, né? Que isso faça a diferença, e que eu possa e consiga entender que não importa o que aconteceu, Deus tinha um propósito, e que a minha função é obedecer, né? Somente. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Espero que seja de desafio, que seja de alento. Eu consigo me relacionar um pouquinho com o que talvez muitos estão passando. Quando eu era pequeno, adolescente, meus pais moraram na Flórida 3 anos, né? Eu vim, pude aprender inglês e experimentar um pouquinho da cultura e daquilo que o pessoal vive aqui, que é muito diferente, né? E depois a gente voltou para o Brasil e, enfim, e a vida continuou. Mas eu sei que morar aqui tem as suas... meu pai era, inclusive, pastor de uma igreja lá na Flórida, uma igreja brasileira. Tem as suas peculiaridades, né? Tem muita coisa diferente, a gente com uma cultura diferente, enfim, a gente
tem que lidar com muita coisa que a gente não tem que lidar no Brasil. Muitas boas, outras ruins, mas, enfim, que os sonhos de Deus se realizem na sua vida, né? Seja qual for ele, e que você não esqueça que os sonhos que Ele deu, ainda que demore 20 e poucos anos, um dia eles acontecem. Eu quero deixar para vocês o restinho aqui, só umas fotos para a gente ver, quem tiver interesse. Como eu disse, o navio é todo de voluntários, tá? E tem muita gente que vem por muito tempo. Esse aí é o refeitório. Tem muita gente que vem por muito tempo, que eu digo igual o nosso, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que vêm e ficam 3 meses. Esse é o pessoal mais importante que existe no navio, o pessoal da cozinha. Se não existisse cozinha, existia alguma coisa? Existia trabalho? Não existia, não tem jeito. Então, é isso aí, ó, traz alegria para todo mundo. Então, tem padeiro, tem pessoal da cozinha, tem pessoal que ajuda na limpeza da cozinha, pessoal que ajuda a servir. E o pessoal geralmente tem um sorrisão, assim, o que faz diferença também. Tem muito trabalho administrativo, recepção, tem RH, tem finanças a bordo, tem de tudo um pouquinho. Então, não é só... O pessoal médico é 60%, 70% do contingente a bordo, mas tem muita gente que o trabalho ajuda e complementa a missão, né? Vamos colocar assim. Tem que lavar roupa no navio, senão a coisa não vai para frente, com certeza. Esse é o meu pequenininho, quando ele tinha 1 ano, o chefe lá na época fez um bolinho para ele, e a Tati, um bolão, né? E a Tati, quase o tamanho dele, a Tati a minha esposa, se aventurou e fez uns docinhos lá, não sei como que ela achou brigadeiro para fazer, mas achou, lá na Libéria que a gente estava. Aí, comemoração. Essa é a escola que eu estava falando antes para vocês. Então, estão aí as carinhas um pouco mais de adultos, são os professores. Aquele lá na ponta era o principal, que eles chamam, o diretor da escola. Tem os pequenininhos, tem os nenenzinhos também, tem um ou outro tem. Pode passar. Vamos ver aqui. Isso aí é uma foto que eu achei na internet, eu não sei de quem que era, uma cabine de casal. Acho que era um marido que fez isso aí, que a esposa estava chegando, alguma coisa assim, ó, botou rosas, enfim. Mas era a única foto que eu achei que, com ângulo, dava para mostrar um pouquinho. A cama, dos 2 armários, um sofazinho, é pequeno, e tem um banheirinho aqui do lado, perto de onde está aquela mala. Essa é uma cabine um pouquinho maior para casal que tem crianças. Então, tem tipo uma salinha, que é esse lugar aqui, e tem 2 quartinhos. Um quarto com a cama de casal e um quarto com beliche para as crianças. Quem tem 3 ou 4 como eu, tem 2 quartinhos com beliche. Como todo missionário, se alguém se pergunta isso, apesar de estarmos no navio, é normal. Como todo missionário, a gente precisa de muita oração e sustento financeiro. Então, que você principalmente ore por nós, esteja sensível ao que Deus colocar no seu coração para isso. Mas o nosso propósito mesmo é que vocês conheçam um pouco mais, ainda mais porque Mercy Ships está tão perto, né, daqui. E por que se faz tudo isso? 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, Jesus, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, esse é o nosso propósito. Essa é a última foto que eu queria deixar, é a minha foto preferida. Alguém que tirou sem eu saber. Naquela época, assim, você vê que ele está com a mesma roupinha. Ele tinha 1 ano e pouquinho. Aí a gente, durante o break de almoço, a gente saiu lá fora no dock para ele correr, brincar um pouquinho, e a gente estava voltando para a bordo, você vê o gangway ali, né, a entrada. E uma menina da recepção tirou essa foto de trás e meses depois ela mandou para mim. E eu fiquei muito emocionado na época, porque mexeu muito comigo, pensando que Deus é mais ou menos assim, né? Deus, eu não estava segurando na mão dele,
Às vezes eu seguro, às vezes não precisa. Mas o fato de eu estar caminhando naquela direção, naquele jeito, ele, como filho, estava imitando, estava indo para o mesmo lugar, estava fazendo a coisa como eu esperava, né? Então, eu acho que é uma analogia muito, muito interessante de como que Deus nos quer como filhos, né? De estarmos caminhando sempre com Ele, na direção dEle, naquilo que Ele tem planejado para nós. Ele não tem a menor ideia do que vai acontecer ali na frente, né? Está crescendo, às vezes, como José, não tem maturidade, é ingênuo, mas ele confia que o pai sabe o que está fazendo e para onde vai. Que a gente tenha essa confiança e que a gente possa servir a Deus assim, mesmo cegos, entre aspas, né? Sem saber o que vai acontecer, mas sabendo que Deus tem o melhor para nós. Que Deus os abençoe. Se alguém quiser depois um pouco mais de informação, enfim, contato, eu posso passar, deixar um e-mail ou Facebook, ou o que os irmãos desejarem. Um prazer muito grande estar com vocês, viu? Deus abençoe.